Oi, gente, tudo bem com vocês? Não faz pergunta difícil a respeito do meu cabelo? Prepara a caneca, que tá na hora do café. Eu sei, tá diferente, tava a fim de prender o cabelo de uma forma diferente. Pronto, acabou. E vocês sabem que eu não tenho essa vaidade, né? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Pamela, sou dona desse singelo canal que já foi de inglês, já foi de livros, agora não sei do que é não, tem um pouco de tudo. Tem sobre estudo, tem sobre livros, tem sobre aleatoriedades, e é sobre isso a gente vai batendo esse papo. Se você gosta de tomar um cafezinho, ouvindo umas asneiras aqui, umas divagações filosóficas, esse é o canal. Já se inscreve, já pega seu café, já dá like no vídeo, já compartilha com aquela pessoa que também gosta de tomar um cafezinho, ouvindo umas aleatoriedades, coisas sobre livros. Já me segue lá no Instagram, @café.pam, né? E vamos bater esse papo, tomar esse café. Gente, nesse ano de 2024, eu li 32 livros, eu acho. Hoje vamos falar sobre livro de novo. No último vídeo, eu falei sobre os piores livros do ano. E nesse vídeo eu vou falar sobre os melhores livros do ano. Eu li uns 32 livros esse ano. E, de modo geral, foi ok, né? As leituras foram interessantes, né? Foram, tá, beleza. Foi muita coisa técnica, eu li muita coisa, tipo, cristã, muita coisa de aconselhamento, porque eu precisava disso pra, enfim, as demandas que eu precisava. Eu li, acho que algumas biografias, enfim, eu li várias coisas, né? Li algumas ficções também, porque às vezes minha cabeça simplesmente não suportava mais leitura técnica, leitura séria, eu precisava realmente desopilar. Então, eu li muita coisa ok, e que bom, eu li mais coisa mais legal do que não tão legal assim. Eu tenho... Deixa eu ver. 4 livros que eu vou de fato considerar que são os melhores do ano. E eu tenho 2 menções honrosas, que são legais. Assim, eu gostei de ler, eu gostei da leitura, não é? Ai meu Deus, que brilhante, mas eu gostei da leitura. Mentira, me envolveu um pouco. Mas era tão angustiante que eu não sei se eu consigo colocar no rol dos melhores mesmo. Mas é uma menção honrosa, era gostoso de ler, embora tenha demorado muito. Um desses livros eu já vou falar, que é O Morto. Era um livro de zumbis, né? Que basicamente eles tinham que ir de um ponto ao outro e tal. Eram crianças que até uma determinada idade elas não viravam zumbis. O resto dos adolescentes, adultos, tudo virava zumbi. Elas não viravam. Ninguém sabe explicar por quê. Enfim, coisa de zumbi. Aquela coisa descritiva, aquela coisa meio gore às vezes, você fica enojado, mas o desenrolar da história é legal. Tem muita coisa angustiante, muita coisa que você fala assim, meu filho, você é idiota. Sabe, aquela coisa... Isso prova que o livro é bem escrito. Quando você tem vontade de entrar no livro e dar uns tablefe nos protagonistas, é porque o livro está sendo bem escrito, né? O livro tá cumprindo o propósito dele, que é te envolver. Tem umas partes muito tristes, tem umas partes assim que eu fico assim... Mas foi legal, foi uma experiência legal. Não foi o melhor pra mim. Tinha umas partes que eu achava que ele se demorava demais, mas engatou, foi legal. Teve outro que assim, ele foi bobinho, muito bobinho, não tinha um plot direito, não é tão bem escrito, mas a sensação, assim, de sentar para ler ele, como era uma coisa muito leve, era isso que eu queria no momento, era desopilar a mente, serviu. Que foi, eu acho que é Time Humanos. Eu comprei esse livro já tem um tempinho, já tem uns 3 anos, que é sobre uma menina que ela mora numa comunidade, digamos assim, um vilarejo, enfim, uma cidade, que convive com vampiros. A existência de vampiros, ela é ok, ela é normal. Nem todo mundo gosta de vampiros, mas ela é normal. E aí, tipo, tem gente que quer se transformar em vampiro, mas tem uma série de coisas e tal. É um livro teen, tá? É bem teenzinho. E ela odiava os vampiros. Só que a amiga dela era
se apaixonou por um vampiro e queria ser vampira e queria casar com esse vampiro. E tem uma série de outras coisas que acontecem. Ela vai descobrindo uma série de outras coisas na tentativa de fazer a amiga dela desistir de casar com esse vampiro e se transformar em vampiro. Como eu falei, o plot é bem bobinho, os desenrolares também são bobinhos, mas assim, pra você que tá querendo, tipo, só perder o cérebro por um momento, é ok, sabe? Só dar aquela aliviada. A escrita ela é fluida, ela é rápida, então é tranquilo pra ler, entendeu? Então foi por isso que eu quis ler, né? Aí eu li. O tópico de vampiros me interessa, né? Então eu gosto de ler vampiros e lobisomens. Aí eu li. Eu sou um paradoxo ambulante, né? Metaleira cristã que gosta de tópicos de vampiros e lobisomens. Parabéns. Prazer, meu nome é Pamela. Enfim, é sobre isso. Então essas são as menções honrosas, né? Agora a gente vai entrar, de fato, nos melhores livros do ano. Esse é diferentemente do que aconteceu no piores livros do ano, que eu não tinha bem um ranking. E eu, inclusive, fui falando dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quer dizer, dos que eu mais odiei para os que eu menos gostei, sei lá, enfim. Aqui eu vou fazer os que eu também menos gostei para os que eu mais gostei, né? Na verdade não é o menos gostei, mas é o que mais impactou a minha vida. Eu vou usar nesse sentido, tá? Porque pra mim, assim, o que eu analiso pra um livro ser bom, digamos assim, o que é um livro bom pra você? É um livro com uma boa escrita, é um livro que eu me identifico. Às vezes o livro é ruim, o desenvolvimento é ruim, mas eu me identifico com o livro. É um livro que me dá uma experiência gostosa de estar lendo, tipo assim, aquela coisa, o que eu vou fazer agora? Agora eu tô com tempo, vou ler. Entendeu? Quando dá aquele sorrisinho, dá tempo de ler. Vou ler. Entendeu? Livro que me causa isso, por pior que ele seja, ele vai ser considerado bom, na minha opinião. Bem escrito. Claro, livros que têm desenvolvimento bom de personagens, que sabe os times direitinho ali pra te puxar, pra te prender, são livros bons também. Enfim. E aí a gente vai pro primeiro livro, que eu acho que é um dos livros, assim, é um dos livros mais tristes dos que eu li, mas é um dos melhores. Eu li ele em inglês. Evidence of Affair, que são Evidências da Traição. Tem a versão em português, mas só que a versão em português não tinha no Kindle Unlimited. Aí eu li no Kindle, li em inglês. Pra quem tá, tipo assim, nível intermediário pra avançado em inglês, pode ler. Não é tão difícil assim. Uma ou outra palavra você vai ficar meio se batendo, mas tem tradução. Então, vai com Deus que dá certo. Basicamente, digamos assim, eu vou ter que falar assim pra poder meio que melhorar as coisas. Tem uma mulher, A, que é casada com um homem B, e um homem C, que é casado com a mulher D, tá? E essa mulher A, ela descobre que o marido dela tá traindo ela com a esposa do C, tá? Que o B tá traindo a com a D, tá? Essa mulher aqui, o esposo dela tá traindo ela com a esposa desse camarada aqui. E esses dois aqui, agora eu não me lembro por quê, porque foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, eles acabam trocando mensagens, eles acabam descobrindo de alguma forma a traição e eles acabam trocando cartas sobre a suspeita das traições, e aí as evidências começam a ficar cada vez mais claras e eles ficam trocando cartas. E muitas coisas acontecem nessas trocas de cartas. Gente, é um livro meio, tipo assim, é um livro total de cartas, né? É um livro, ali de cartas. Tem uns flashbacks, tem umas coisas assim, e ele vai construindo a narrativa através dessas cartas. Você vai entendendo o que tá acontecendo. O que aconteceu no passado, o que tá acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro. Menina, então as reviravoltas é interessante, viu? O livro te prende, assim. É um livro que não tem tanta ação, assim, tanto plot, mas ele vai te envolvendo, entendeu? Você vai ficando... E ele é muito rápido, os capítulos são muito rapidinhos, as cartas, né? Porque os capítulos são em cartas, são muito rapidinhos, é muito legal.
Você fica assim, gente, no final, no começo eu comecei tipo, Aí no meio eu já tava tipo, no final eu já tava tipo, Foi tipo isso, entendeu? Indico. Esse foi o quarto livro do ano. O terceiro melhor livro pra mim foi o Lobisomem da Vila Mariana. Eu também li no Kindle. Que é uma mistura de It com Stranger Things, com, sabe, com detetive, com várias coisas. E é assim, é uma mistura de muitas leituras que eu já fiz na vida, assim. É um pouco terror, ele tem aquela pegada do thriller, mistura essa coisa do lobisomem, mistura ficção científica, mistura um pouco de investigação, mistura um pouco de cada coisa, assim. Ele não é aterrorizante, ele tem algumas coisinhas gore pra te dar aquele friozinho na espinha. Ele lembra muito, eu lembrei muito tipo de narrativas, por exemplo, quando você pegava o Gibi da Mônica, sobre lobisomens, Chico Bento falando sobre essas coisas. Eu lembrei de algumas coisas assim. Eu achei um livro muito brasileiro, inclusive o livro é brasileiro. Eu achei o livro muito brasileiro em algumas formas de contar. Eu achei uma escrita, algumas partes eu achei parecida com o Fernando Sabino, entre outros, né? Mas, assim, algumas coisas que eu lia na infância me despertou bastante, assim, eu voltei a algumas coisas da minha infância lendo esse livro. E é basicamente sobre um grupo de rapazes, que é tipo assim, não tem o grupo dos otários de It? Então tem tem esse clube, que eu esqueci o nome deles, eu acho que é dos Valentes. E eles estão juntos ali e eles descobrem que tem um lobisomem, que na verdade aconteceu uma morte, um assassinato quando eles eram pequenos. Eles estavam tentando investigar esse assassinato e aí coisas acontecem e aí eles estão desconfiados de que existe lobisomem, mas lobisomem não existe. Enquanto isso tem um cara querendo procurar lobisomens para poder, enfim, fazer uns experimentos. Foi o que eu falei, une essa história de lobisomem com ficção científica, mas assim, a narrativa, a forma como ela se constrói, ela é muito bem escrita. Eu achei muito bem escrita, porque tipo assim, ele não te dá as coisas na mão, mastigadão assim. Ele vai jogando os retalhos e você fala, o que isso tem a ver com isso? Aí ele vai costurando. Aí depois de umas 50 páginas você vai entender, essa cena jogada aqui foi aquilo lá. Aí ele vai costurando. Eu achei legal, tem poucas inconveniências, assim, tem poucas conveniências, né? Talvez no final ele tenha acelerado um pouquinho, mas assim, eu achei muito legal. Foi também um livro que eu sentava pra ler, assim, eu queria ler. O segundo livro dessa lista, esse é polêmico. Eu falei pra mim mesma, eu não vou gostar desse livro, eu vou achar ele ridículo, porque todo mundo fala desse livro, mas eu gostei desse livro. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Gente, então, por que eu gostei desse livro? Acho que todo mundo mais ou menos conhece, né? Ele já foi tão resenhado. Uma mulher que se envolve com o cara de começo é perfeito, só que ele tem umas paradas assim, muito autoritárias, ele começa a ser violento com a mulher, ele tem episódios de violência com a mulher, e só que ela fica meio que passando pano pra ele e tentando acreditar que ele não fez nada demais, e enfim, ela já tinha um histórico em relação a isso, enfim. Basicamente violência doméstica, só que o negócio é como a coisa é construída. A Colleen Hoover, ela consegue construir muito bem a coisa. Existe muita conveniência, muita. Tipo assim, não estamos fazendo nada aqui. É todo mundo rico, eu quero casar com você. Eu também quero casar com você. Vamos para Las Vegas casar. O nível de conveniência é esse. 1h da manhã, tá todo mundo no avião, indo para Las Vegas para casar os caras lá. Eu falei todo mundo porque, tipo, não é só ele e ela. É ele, ela e a família, entendeu? É surreal. Essa parte aí é tipo, conveniência pura. Tipo assim, todo mundo é milionário. Não me pergunte de onde veio esse dinheiro. Vamos tornar as coisas práticas. Porque eu quero viajar para Las Vegas. É tipo isso. Tá bom. Mas de uma forma geral, a forma como o livro é construído, como as questões que ela quer, as questões principais, são construídas é muito legal. De uma forma que ao mesmo tempo que você sabe que é muito errado o que está acontecendo,
Você não consegue demonizar os lados. Você começa, tipo, você é uma burra por ainda estar com ele, porque ele tá te batendo, será que você não vê? Mas aí ela começa a apresentar argumentos e você fala assim, mas eu entendo, se fosse eu, talvez eu também não sairia de imediato. E ao mesmo tempo você fica assim, não, porque ele é um demônio, porque ele não sei o que, mas você entende que, por um lado, ele é humano. O que ele faz é inadmissível, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que ele faz é inadmissível. Mas você vê que tem um humano ali. Entendeu? Então você fala assim, como é que eu lido com isso? Né? Você realmente entra no dilema da personagem. E não é um dilema burro, idiota e simples de resolver. Não é, velho. Não é. Só pra você ter noção, eu levei isso pra terapia, não é? A gente ficou tipo... não é fácil, entendeu? Não é. É muito fácil quando a gente tá assistindo, né? Mas, enfim. Enfim, eu gostei bastante. Inclusive, eu tava outro dia fazendo uma redação e o tema da redação eu acho que era sobre violência doméstica, violência contra a mulher. E eu usei a introdução, eu usei o plot desse livro como introdução. Eu quase tirei a nota máxima, tipo, por 2 décimos eu não tirei a nota máxima. É tipo isso. Foi... Esse livro me marcou. O primeiríssimo lugar, ele não é um livro de ficção. Isso é muito raro acontecer comigo, eu não botar um livro de ficção como primeiro lugar. Porque os livros que eu mais gosto, gente, são de ficção. Acabou, é isso. Por mais que possa ter livros não ficção no meu ranking de melhores do ano passado aconteceu muito isso, meus livros favoritos são de ficção, acabou. É sobre isso, é isso, eu me aceito e me amo, é sobre isso. Mas, esse livro de não ficção, porque é uma autobiografia, mas é assim, o impacto que ele teve sobre minha vida é o que justifica ele ser o melhor do ano. Entendeu? Não só o fato da leitura ser boa, da escrita ser boa, dos acontecimentos me interessarem de uma certa forma, mas o impacto que ele fez pra me transformar numa pessoa, então pra contribuir na transformação que eu tenho vivido enquanto pessoa, é isso que faz ele ser o primeiro lugar. Eu estou falando de Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. É aquele cara que você já deve ter ouvido, o cara mais casca grossa do mundo, que já foi do Navy Seals, foi do Rangers, já fez tudo quanto é coisa, passou no Hell Week, que é a semana mais infernal de todas as semanas da Marinha Americana, passou 3 vezes pelo Hell Week. Enfim, é sobre ele e sobre como é que ele fez pra, tipo, sair de um obeso de 136 quilos pra um cara que fez tudo isso, né, que perdeu quilo pra caramba e fez as coisas que fez e correu ultramaratonas, enfim, ele fez várias coisas, né? Correu inclusive com fraturas por estresse nas pernas, enfim. Aí você fala assim, nossa, esse cara é demais. Sim, e tem muita coisa que ele ensina mais ou menos assim, que faz você meio que... Eu não tô dizendo que você vai ser igualzinho que nem ele, né? Que você vai correr 160 quilômetros e fazer os Hell Weeks, mas você vai... As dicas que ele dá de como ele superou alguns limites dele, você consegue usar na sua vida para superar os seus limites. Eu já usei na minha vida e realmente funciona, sabe? Porém, a única ressalva que eu faço assim é porque muita gente fala dessa resiliência dele, dessa questão de mentalidade, e eu concordo, tudo isso, a mentalidade dele é massa e ele começa a mexer nisso com você pra você ter essa mentalidade também, eu acho massa. Mas ao mesmo tempo eu acho ele burro em algumas formas, em alguns aspectos. Eu acho ele burro. Acabou, eu acho. Por quê? Por exemplo, teve um episódio lá que o cara vai fazer 160 quilômetros de corrida, ultramaratona. Primeiro, não conhecia o caminho, já começa aí. Ele não sabia qual era o trajeto. Não levou quase nada pra comer. Um dia antes, na véspera, o cara me faz um treino de perna de arrebentar, que ele sai bambeando, um dia antes de correr 160 km. Gente, o nome disso é burrice. O nome disso é ser desnecessário. Ah não, porque eu vou brigar com a minha mente. O nome disso é ser desnecessário, gente. Você já vai brigar com a sua mente. Porque correr 160 km não é de Deus, não. Você já vai brigar com a sua mente. Você já vai botar a sua mente e seu corpo e tudo seu numa situação ali que você vai ter que brigar.
Aí você me chega cansado, me chega sem comida, me chega só com uma garrafa d'água. O nome disso é burrice, gente, é falta de planejamento. O nome disso não é coragem não, não é resiliência não. Isso aí é passar por perrengue desnecessariamente. Entendeu? Essas coisas que eu ficava meio engasgada no livro. Ô, meu bem, aprende a planejar. Tanto é que nas outras maratonas ele começa a planejar melhor, ele começa a estudar os trajetos, ele começa a levar as coisas, ele já sabe mais ou menos o que ele vai fazer, inclusive nos treinos, entendeu? Então isso é legal. Ele confessa que ele aprendeu com esse erro e ele vai melhorando nos outros. Mas, tipo assim, tem coisa, gente, que é burrice, tá? Tem coisa que você não é o barril, não. Você é burro, tá? Mas, enfim, com todo respeito. Mas, enfim, é sobre isso. Eu gostei muito do livro, porque tem transformado a minha mente em muitas coisas que eu preciso mudar, né? E essas foram minhas leituras, minhas melhores leituras de 2024. E se você gostou, por gentileza, dê like, compartilhe esse vídeo, já se inscreve no canal e me segue no Instagram, @café.pan. Okidoki, fechou? É pan.